A todos que estão me ouvindo, que estão me vendo, eu estou aqui para dar uma palavra sobre uma obra realizada na PUC durante mais de 40 anos, que tem feito um bem enorme, chamada NEAM, por iniciativa da professora Marina Moreira. E me foi pedido para dizer alguma coisa com relação aos próximos 45 anos que fará essa obra. Eu vou falar aqui como teólogo, eu não poderia falar a partir de outros pontos de vista, ponto de vista social, ponto de vista de inclusão social, ponto de vista de economia, ponto de vista de uma união maior de classes sociais num tempo de tanta desigualdade, mas eu vou falar aqui como teólogo. Para mim, isso é uma obra de Deus. Vamos atrás, lá na Palestina, olhar esse Jesus Cristo. O que ele está fazendo? Ele vai dizer sempre que ele está ali a serviço do reino de Deus. Ele vai toda hora se referir a essa expressão reino de Deus, que é uma expressão que ainda se discute em nossos dias. Os exegetas discutem muito o que significa isso. Nós poderíamos dizer, em palavras simples e breves, que o reino de Deus é o sonho de Deus para a humanidade. Deus, quando quis criar o ser humano, ele quis que esse ser humano fosse feliz. Agora, só pode ser feliz o ser humano socialmente. Nós somos seres sociais, dependemos muito uns dos outros. Então é toda a humanidade transformada na família de Deus. O Pai comum, e todos nós somos irmãos. Isso é que vai pregar e exercer durante toda a sua vida Jesus Cristo. A gente só entende a vida de Jesus Cristo como alguém que veio a este mundo para realizar a obra do Pai. Então ele vai, sobretudo, mostrar que nós temos que nos associar uns aos outros em função da criação dessa família. Agora, a diversidade dentro da humanidade é muito grande. Diversidade de culturas, diversidade de religiões, diversidade de classes sociais, diversidade de regiões bem diferentes umas das outras, que vai fazer com que a estrutura da família, que a organização social, que a própria linguagem, os costumes familiares e não, todos de alguma maneira são diferentes. Mas em tudo isso, há alguma coisa que é central e que a gente deve realizar. E Cristo vai mostrar isso através da sua vida e das suas palavras. O que é? Exatamente o que ele chamou o amor fraterno. Deus é amor. Então esse Deus que vem até nós, que se encarnou na pessoa de Jesus, vai ser amor. Agora vejam bem, é um amor diferente. É um amor que não é um amor de palavras, de discurso. É um amor que eu chamo efetivo. Toda a vida de Cristo só se entende como alguém preocupado em fazer o bem. Tem uma frase linda nos Atos dos Apóstolos que diz: passou por este mundo fazendo o bem. Isso é uma frase que define bem Jesus Cristo. Então toda a vida de Cristo só pode ser entendida nessa linha. Ele vai pregar o amor. Vejam bem as parábolas, vejam bem o que ele diz, sede misericordiosos, sabei perdoar uns aos outros, acolher aqueles que estão mais necessitados. Toda a vida dele vai ser nos discursos, nas parábolas, vai ser sempre insistindo na caridade. E toda a sua vida vai ser essa. Ele vai quebrar regras, ele vai quebrar tradições religiosas. Não pode curar em sábado. O que é mais importante? A norma do sábado ou o ser humano? O ser humano é mais importante. Então, para ele, isso é que era a grande missão dele. Melhorar a situação da humanidade. Fazer com que todos, mesmo os pecadores, mesmo o Zaqueu, publicano, não, vai comer na casa de um pecador? Vai, exatamente. Para que esse pecador possa mudar de vida. Então temos assim, na pessoa de Jesus, na sua vida e na sua pregação, e eu insisto muito na sua vida, porque ele vai ficar fiel a isso até o fim. Uma das coisas que mais me impressiona em Jesus é a coerência dele. Ele não era bobo, ele sabia que cada vez mais em torno dele estava se fechando um círculo de perseguição e que aquilo não ia acabar bem. E naquele tempo o pessoal era muito cruel.
Mas ele falou, não, eu tenho que levar adiante a missão. A minha missão é essa, não vou voltar atrás, não vou fugir, né? E nós sabemos que ele enfrentou a paixão e a morte na fidelidade ao Pai, mesmo que tenha sido muito difícil. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele vai até o fim. O que no fundo é uma vida de dedicação, é uma vida entregue, é uma vida que ele vai dizer um dia, lembrem-se da minha vida, façam isto em memória de mim. E ele vai fazer uma ceia antes de partir para o Calvário, em que ele diz, façam isso várias vezes. Lembre-se que a minha vida foi isso. Isso é meu corpo entregue por vocês, isso é meu sangue dado por vocês. Toda uma vida de entrega que vai ser celebrada pelos cristãos na Eucaristia, para lembrar o que foi o elemento central da sua vida. Então nós temos que, diante de uma sociedade humana com tantas tensões, com tantas desigualdades, com tanta injustiça, com tanta desonestidade, nós estamos hoje presenciando uma situação de mundo muito complexa, né? Onde o diálogo, né, e a confraternização foram substituídas pela violência, né? Hoje manda quem tem arma, manda quem mata, né? E apesar de Francisco, o Papa Francisco e atualmente o Papa Leão estarem, talvez como únicos da humanidade, né, a mostrar a insanidade desse projeto, né, de alguns líderes, tudo isso mostra que a sociedade hoje está numa situação muito difícil. E qualquer iniciativa, na minha opinião, que mostre esse outro lado, essa possibilidade dessa humanidade fraterna, de uma vida mais feliz para todos no planeta, que a gente está percebendo que é cada vez menor, né? E que não temos, se a gente destrói esse planeta, não existe um plano B, né? E temos que procurar nos entender para que a gente possa desenvolver a todos. Então, que nesse momento a gente perceba a importância, a centralidade, né? O peso que tem a vida e a mensagem de Jesus Cristo. E nós podemos dizer que todos aqueles que seguem a Cristo, né, são cristãos. A gente está acostumado a dizer que são cristãos pelo batismo, são cristãos porque participam da Eucaristia. Eu diria, são cristãos porque eles estão assumindo na vida deles o que foi a vida de Jesus. Isso é mais importante. Porque vamos encontrar no céu muita gente que não foi batizada, porque não teve conhecimento ou porque não teve oportunidade. Muita gente que não pôde participar da Eucaristia, não haviam padres na região. Mas esse pessoal vivia o principal, né? Sede misericordiosos como vosso Pai Celeste misericordioso. Nisto sereis reconhecidos como meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros, né? Então a gente percebe que para Cristo também a caridade era central. E aqui está então um dado que vai ser muito refletido por São Paulo. São Paulo foi o grande teólogo dos primeiros séculos, dos primeiros anos do cristianismo. E São Paulo vai dizer, a ação do Espírito Santo, a ação de Deus em nós é uma ação que leva à caridade. São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, primeiro fruto do Espírito Santo, o amor. Aí está, o amor. E todo o resto vem daí, né? Então toda a ação do Espírito em nós é fazer com que a gente viva um pouco desse amor de Deus mostrado na vida de Jesus e que tem que ser também patente e claro na vida dos cristãos. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Está na carta aos Romanos. E aí está, né? Nesse amor de Deus que foi derramado em nossos corações, o Espírito Santo vai fazer com que a gente possa também levar esse amor de Deus aos demais. Aqui está toda a mensagem cristã. São todas as pessoas da Trindade juntas para realizar o mesmo desígnio, uma humanidade fraterna, onde de fato a sensibilidade para com o outro, né, seja mais importante do que a preocupação consigo mesmo. O cristão é um ser descentrado de si. O cristão é um ser que sabe olhar para além, né, da sua pessoa, olhar em volta e perceber que ele pode ajudar os demais. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente está na linha da vontade de Deus. A gente está na linha, né, de uma atuação como Deus quer. Eu usei a palavra aqui, atuação. É muito importante.
Porque se a gente não toma cuidado, a gente fica muito no discurso. E a gente, às vezes, fica um pouco pesaroso do que dentro do cristianismo, seja igrejas evangélicas, seja igrejas católicas, seja as igrejas ortodoxas, muitas vezes a gente fica muito preocupado com a doutrina, a gente fica muito preocupado com as celebrações litúrgicas, a gente fica muito preocupado com a teologia, né, com as reflexões, né? Mas o mais importante de tudo isso é a ação. É o amor efetivo. O amor de Deus foi efetivo. Ele mandou seu filho. O amor de Cristo foi efetivo. Ele deu a sua vida. Então também Deus quer de nós um amor que seja efetivo, que se mostre nas obras, né? Santiago vai dizer, o que adianta você, né, ter a fé se é uma fé inoperante, né? A fé, ela tem que chegar à vida, ela tem que chegar até o seu próximo, até o ser humano em necessidade. Somente aí que, de fato, a gente segue o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não está em nós só para a gente dizer, né, agradecer a Deus, né, tudo que Ele nos fez, a própria vida, a nossa fé, tudo isso é do Espírito Santo. Mas não basta. A ação do Espírito Santo em nós é nos levar ao outro. Aqui está, eu acho que é um dado muito próximo, muito importante. Então, toda a missão da igreja, no fundo, é uma missão de levar esse amor de Deus aos demais, levar esse amor de Deus à própria sociedade, né? Isso é o que a igreja tem feito durante muitos anos. Há toda uma doutrina social da igreja para tentar mostrar dentro das condicionamentos da sociologia, da economia, né, da política, né, que isso aí é possível, né? Então nós temos um dado que para mim é muito importante, não ficar apenas, né, no discurso, eu diria mais, não ficar apenas no assistencialismo, porque durante um tempo a gente falou, bom, a gente ajuda os pobres, a gente dá alguma coisa para os pobres. A igreja chegou um momento que ela percebeu que é mais, essa sociedade que está aí não é vontade de Deus, né? A vontade de Deus é diferente. Então não é como se dizia antigamente, você nasceu pobre, é porque Deus quer que você seja pobre e vai morrer pobre. Não, isso aí é uma mentira tremenda para manter a situação. A sociedade é fruto, isso é muito importante de ter presente, é fruto do próprio ser humano. Ele é que constrói a sociedade, ele é que estabelece as normas, as leis, né? E se de fato há toda uma população enorme, hoje no mundo, a população dos pobres é mais de 2/3 do planeta. Isso aí não é vontade de Deus, isso aí foi o ser humano que criou. Então a gente apenas dar uma esmola para quem precisa, não basta. E a igreja, nesse ponto, ela foi percebendo cada vez mais que ela tinha que mudar a estrutura da sociedade. E essa estrutura da sociedade é que está presente na doutrina social da igreja. Com outras palavras, não basta um assistencialismo, porque o assistencialismo não vai resolver o problema, ele vai voltar, porque a pessoa mata a fome naquele dia e no dia seguinte, né? Então seria mais importante capacitar essa pessoa, né, para que ela possa, né, por conta dela, né, a partir das qualidades que ela tem, das possibilidades que foram abertas para ela possa se desenvolver, que ela possa ser um cidadão ou uma cidadã, né, com plenos direitos como os demais. Então aqui eu acho que isso é muito importante a gente ter presente esse dado, porque o NEAM faz exatamente isso. Tudo isso que eu falei anteriormente está sendo concretizado através dessa iniciativa da professora Marina, né, que é profundamente cristã como iniciativa. É profundamente cristã, tanto no seu ideal, né, como na realização que ela já fez até hoje, por mais de 40 anos. Uma realização do sonho de Deus para a humanidade. Em tamanho pequeno, claro, isso aqui está dentro do Brasil, está dentro do Rio de Janeiro, né, está ligado a uma série de comunidades, mas isso não quer dizer nada. Está sendo uma realização daquilo que Deus quer. E só pode ter as bênçãos de Deus, certamente, para o que está sendo feito. Eu acho que isso é muito importante ter presente. E digo mais, essa entidade que potencializa as pessoas de comunidades mais pobres a desenvolverem-se, né, a tornarem as suas qualidades, né, realidade, isso tudo tem um papel muito grande já para a sociedade e já deu frutos, como nós sabemos, né, vários desses que passaram pelo NEAM estão
já diversamente situados na sociedade, assumindo também essas tarefas que eles aprenderam a fazer na UNEA e também na sua vida profissional futura, né? Mas também eu acho que tem um dado aqui também que a gente não pode deixar de refletir. Em geral, quem chega até as universidades são pessoas que tiveram essa chance de ter um curso secundário melhor, né? E muitas vezes são pessoas de classe média. E o perigo, então, dessa elite, vamos dizer assim, intelectual do Brasil, é que se tornem um pouco insensíveis à realidade dos mais pobres. E a gente ter dentro de uma universidade uma obra como o NEAM chama a atenção, né, dessas pessoas que muitas vezes na família, na educação que tiveram, não perceberam a situação dos mais desfavorecidos da sociedade. E esse dado é de alguma maneira corrigido, né, pela presença do NEAM dentro da universidade. Eu acho que é mostrar, quer dizer, para a universidade o outro lado da sociedade. Trazer a real, né, situação da nossa sociedade hoje, a separação de classe, a divisão, a situação muitas vezes extrema, né, com que muitas classes sociais estão vivendo, sujeitas à pobreza, à violência, ao desemprego, né, transporte de horas, chegar no trabalho, tudo isso trazer para dentro da universidade para mostrar para aqueles que estão mais favorecidos, né, qual é a situação real, né, do mundo que eles estão vivendo, para que eles também possam, através da ação do Espírito Santo, tomar uma iniciativa, né, para melhorar essa situação. Então a gente está trazendo para dentro da universidade, através do NEAM, né, uma percepção, né, da sociedade real na qual nós estamos vivendo, e para mostrar para os seus alunos que não basta só o estudo que eles estão fazendo, as carreiras que eles vão seguir, mas que eles estão vivendo numa sociedade que pede deles também, como cristãos, né, uma atenção maior, né, às camadas, né, da sociedade que estão mais desfavorecidas. Então é uma situação que eu acho muito interessante. Ela traz para dentro da PUC a sociedade real. E ela permite que a PUC seja mais cristã. Isto é, mais naquela linha do reino de Deus que nós falamos no início. Então eu acho que o que a gente tem que dizer nesse momento, né, não é tanto uma palavra de incentivo, porque eu acho que o Espírito Santo já está agindo bastante na professora Marina, né, dando a ela todo esse ideal, toda essa constância. Isso aí não é fácil. Cada dia ela tem que fazer de novo o propósito, vamos continuar na luta, né? Mas a gente tem que agradecer a ela todo o bem que ela traz para a própria universidade através dessa sua iniciativa. Eu acho que só podemos agradecer a sua iniciativa e realmente propagar um pouco, né, porque pode ser que o exemplo dela, né, faça com que em outras universidades, né, e através de outras pessoas, né, também esse trabalho que eu acho fundamental de abrir portas, né, para aqueles que até agora estavam coitados, né, abandonados, né, por uma sociedade bastante desigual. Então é um momento da gente agradecer, né, admirar, né, a obra, né, e agradecer também, né, todo o esforço que ela fez e todos aqueles que com ela também colaboraram, né. Faço votos que saia um livro à altura dos anteriores, né, que estão muito bem ilustrados, né, ótimas fotografias, né, o depoimento de tanta gente, né, que também nesse eles possam também expressarem, né, a sua, como eu estou fazendo aqui, né, a sua admiração, né, pelo trabalho da professora Marina, e possa também fazer com que outros dentro da própria universidade colaborem, né, e sobretudo levem aos alunos, né, da universidade, alunos e alunas da universidade, né, esse projeto, que não é mais projeto, mas que é uma realização, mas que sempre pode crescer mais. Então, muito obrigado a Marina. Certamente também estou dizendo esse muito obrigado, né, no que Deus diria também a ela, né, por levar adiante o que foi a missão de Jesus Cristo. Implantar o reino de Deus, melhorar a sociedade, fraternizar mais os seres humanos, diminuir as desigualdades, né?
atenuar um pouco as injustiças que a gente percebe por toda parte. Isso aí tudo é profundamente cristão, né? O cristão não está no discurso, o cristão não está somente nas celebrações, o cristão não está no oba-oba, o cristão está na realização, né? A realização, no amor efetivo. Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estava nu, me vestiste. Isso é o ser cristão, né? Isso fez Jesus, isso está fazendo também essa entidade chamada NEAM, né, capitaneada pela professora Marina, e que tanto bem tem feito a universidade. Agradeço a oportunidade que me deu também de dizer essas palavras.